Então, pessoal, primeiramente, o que precisamos saber para aprender o assunto que será passado para vocês hoje? Primeiro, temos que saber sobre as estruturas de Lewis. O que são as estruturas de Lewis? São nada mais nada menos que a representação de um átomo ou molécula com seus elétrons ao seu redor. O carbono, como exemplo aí, ele tem 4 elétrons em sua camada de valência, como aí está representado, 4 elétrons ao seu redor. Ao lado, nesta tabela, tem a fórmula eletrônica de Lewis. A primeira molécula mostrada aí é o H2O. O oxigênio ele tem 6 elétrons na sua camada de valência. Representados em preto, está aí os elétrons do oxigênio. O hidrogênio ele só tem um elétron na sua camada de valência, como representado aí em laranja. Agora, como vamos saber a forma espacial daquela molécula? Isso virá a partir dos ângulos de ligação. Vou mostrar um exemplo logo ao lado. Aí, o CCl4. O CCl4 ele é uma molécula tetraédrica. Sua representação molecular é tetraédrica. A distância entre um átomo de cloro e outro é de 109,5 graus. Já já eu vou mostrar a vocês o que determina essa distância. Aqui estão outras formas de se representar uma molécula. Tem a letra A, que é apenas com o formato, sem mostrar que moléculas estão. Tem a letra B, que é a que eu falei para vocês, a tetraédrica. E tem a letra C, que é como realmente é uma molécula. Aqui, nós vamos mostrar para vocês como prever essa fórmula molecular. Isso virá a partir da teoria de repulsão do par de elétrons no nível de valência, a RPE-NV. Então, para prevermos a fórmula molecular, nós supomos que os elétrons de valência eles se repelem, e é a partir daí que eles formam sua forma 3D, que é a forma molecular. Nisso, eles têm que ver a melhor maneira que minimize a repulsão entre os elétrons. Vou dar um exemplo. A linear tem o carbono e 2 oxigênios. Nisso, eles se repelem ao máximo, o oxigênio com o outro oxigênio, ficando um ângulo de 180 graus. Tem o angular, que é com o S, um enxofre e 2 oxigênios. Tem o trigonal plana, que é como se fosse angular, só que o S ele tem alguns elétrons sobrando, então fica como se fosse a trigonal plana, só que com apenas 2 átomos ligados a ele. Por isso que fica dessa maneira. E tem o trigonal plana, tem o bipiramidal trigonal e o forma de T. Aí está agora a sua representação com os ângulos, para bem melhor mostrar a vocês. A linear ela tem 180 graus entre um átomo e outro. A trigonal plana ela tem 120 graus. Vocês podiam ver a angular anteriormente. A angular é como se fosse só a parte de baixo da trigonal plana. Não tem o átomo de cima, mas é como se fosse 120 graus. Por quê? Porque em vez desse átomo aí em cima, é como se tivesse 2 elétrons. E nisso também causa repulsão. Tem a tetraédrica, que foi o primeiro exemplo que mostrei a vocês, o CCl4. Na tetraédrica, entre todos os átomos, é de 109,5 graus. Tem também a bipiramidal trigonal. Entre um átomo lateral e o átomo de cima ou de baixo é 90 graus. E entre um átomo lateral e outro é de 120 graus. Tem também a octaédrica, que entre os laterais, entre o lateral e o de cima ou de baixo, são todos 190 graus.
Agora, na teoria de repulsão do par de elétrons no nível de valência, como eu havia falado a vocês, os elétrons eles têm que ficar o mais distante entre eles, pois eles se repulsam, não conseguem ficar muito juntos. Então, para dar maior estabilidade à molécula, eles ocorrem essa repulsão da melhor maneira possível. Como vocês podem ver aí, nesta parte roxa, são os pares de elétrons. No caso, neste exemplo, fica de 109,5 graus entre um par de elétron e outro, por causa da repulsão. Essa é a maneira que fica em melhor estabilidade desta molécula. Aqui estão mais exemplos de todos os arranjos possíveis. Com dois elétrons no domínio, ficam o mais distante do outro fica a 180 graus. Isso forma um arranjo linear. Já com 3 elétrons em seus domínios, forma o trigonal plano, com 120 graus entre um par de elétrons e outro. No tetraédrico, com 4 elétrons em domínio, a sua distribuição fica com 109,5 graus entre um par de elétrons e outro. Aqui, com 5 elétrons em domínio, tem um arranjo bipiramidal trigonal. Este arranjo é um pouquinho complicado, um pouquinho diferente, pois nesta distribuição tem os pares de elétrons, um em cima e um em outro, e um embaixo, e tem os pares de elétrons ao redor desse átomo de forma lateral. Entre um elétron de forma lateral e um de cima ou de baixo são 90 graus. E entre os pares de elétrons laterais, um e outro, fica a 120 graus. Já com 6 elétrons em domínios, é um pouco mais fácil que bipiramidal trigonal, pois todos, seja lateral ou seja de cima ou de baixo, eles ficam a 90 graus de repulsão. Agora, como determinar esse arranjo? Vou mostrar para vocês. Primeiramente, desenhe a estrutura de Lewis, o que eu falei para vocês lá no início. Se vocês quiserem fazer já um papelzinho aí, para vocês treinarem e acompanharem, podem fazer, eu aconselho. Iniciando por NH3. A estrutura de Lewis do NH3, vocês podem ver que é dessa maneira. O N no central e 3 hidrogênios ligados a ele, com esses 2 elétrons em cima. Esses 2 elétrons, ele fica tetraédrico ou fica no trigonal plano? Vamos ver. Primeiro, conte o número total de pares de elétrons ao redor do átomo central. É aí que vem. Fica o tetraédrico, porque esses 2 elétrons, queira quer não, mesmo que eles não estejam ligados a um átomo, eles são um par de elétrons. Então, eles ficam no arranjo. Então, a estrutura de Lewis do NH3, seu arranjo é tetraédrico. Agora, ordene os pares de elétrons em uma das geometrias citadas anteriormente, lembrando de minimizar a repulsão. Como mostrei a vocês, tem um arranjo tetraédrico e os átomos ficam desta maneira, em bipiramidal trigonal, mesmo que não mostre o par de elétrons ligados a algum átomo na parte de cima. E por último, conte as ligações múltiplas como um par de ligação. Vocês podem ver, tem aí um par de ligação em cima, um par de ligação entre o hidrogênio da esquerda, um de baixo e um da direita. Nestes exemplos que eu vou mostrar agora, vocês vão entender melhor. Aí, com um arranjo linear, nós temos 2 pares de elétrons, com 2 elétrons em domínio. Nos domínios ligantes, como sendo 2, então ficam 2 átomos ligados ao átomo central. Deste modo,
a sua geometria molecular é unicamente linear. Já no trigonal plano, no arranjo trigonal plano, a sua geometria molecular pode ser duas, a trigonal plana e a angular. A trigonal plana tem um átomo central ligado a três átomos. Nisso, os elétrons em domínio ligante são 3. Por isso, a geometria molecular fica trigonal plana. A angular se chama angular porque ela só tem apenas dois domínios ligantes, ou seja, dois átomos ligados a ele. Porém, fica do arranjo trigonal plano porque há uma repulsão entre esse par de elétrons que não está ligado. Vocês podem ver aí, na parte roxa, tem esse par de elétrons. Ele não é em domínio ligante, pois ele não está ligado a nenhum átomo, mas ele é um domínio não ligante e o par de elétrons está aí. E ocorre a repulsão entre os dois átomos com elétrons de baixo. Por isso fica no arranjo trigonal plano, mas sua forma é angular, porque só tem apenas dois átomos ligados a ele. No arranjo tetraédrico, podemos ter três geometrias moleculares. A tetraédrica, com 4 domínios gigantes, ou seja, 4 átomos ligados ao átomo central. Tem o bipiramidal trigonal na sua geometria molecular. Lembrem que essa é a geometria molecular, não é o arranjo. O arranjo é tetraédrico, mas aí é geometria molecular. Na geometria molecular, com 3 átomos ligados ao átomo central, ou seja, 3 elétrons em domínio ligante e apenas um par de elétrons sem estar ligado, ele fica na piramidal trigonal. Por quê? Porque eles têm repulsão entre o elétron de cima e os 3 elétrons de baixo. Entenderam? E tem a angular, que são apenas dois átomos ligados ao átomo central. Deste modo, ficam 2 elétrons em domínio ligante e 2 pares de elétrons não ligantes. Por isso fica da geometria molecular angular, pois tem 4 pares de elétrons em domínio. Espera aí que ainda não acabou. Existe um efeito que na teoria de repulsão dos elétrons, ele faz uma diferençazinha. Ou seja, este efeito é o efeito dos elétrons não ligantes e ligações múltiplas nos ângulos de ligação. Esse efeito faz com que os ângulos de ligação eles diminuam quando o número de pares de elétrons não ligantes aumenta. Como exemplo aí, o CH4, ele simplesmente não tem nenhum par de elétrons não ligantes, então fica na forma normal tetraédrica com 109,5 graus. O nitrogênio, ele tem um par de elétrons não ligantes, então deste modo já muda um pouco o ângulo. Ele ainda fica tetraédrico, mas o ângulo entre os átomos, eles diminuem. Vocês podem ver aí, está a 107 graus. O oxigênio, o OH2, o H2O, ele fica com 2 pares de elétrons não ligados. Por isso, fica a 104,5 graus entre um átomo de hidrogênio e outro. Vocês lembram das moléculas com níveis de valência expandido que eu falei lá atrás? Aquela que tem 5 átomos ligados a um átomo central, que é a bipiramidal trigonal, e aquela que tem 6 átomos ligados a um átomo central, que são as octaédricas. Elas são monstros. Aqui vocês podem ver a bipiramidal trigonal. Tem este plano contendo 3 pares de elétrons, ou seja, 3 átomos ligados em um plano, e o quarto e o quinto par de elétrons são localizados acima e abaixo deste plano. Já na octaédrica, existe um plano contendo 4 pares de elétrons neste plano, e da mesma forma do anterior, o quinto e o sexto par, esse já é o quinto e o sexto par, pois eles têm 6 pares de elétrons. O quinto e o sexto par de elétrons, eles estão localizados acima e abaixo deste plano. Então, para
pares solitários que não estão fazendo nenhuma ligação, eles ficam colocados na posição da ligação equatorial. O que são essas ligações equatoriais? Lembra da octaédrica e da bipiramidal trigonal? Elas têm 5 ou 6 pares de elétrons. Deste modo, a ligação equatorial é a que fica no plano do átomo central. E a ligação axial é a que fica acima ou abaixo deste plano. Esses pares de elétrons que estão solitários, não estão ligados a nenhum átomo, eles sempre ficam colocados em posições equatoriais, na ligação equatorial, ou seja, no plano do átomo central. Agora eu vou falar a vocês um pouco sobre a polaridade molecular. A polaridade molecular, ela se define a partir da configuração dos átomos em uma molécula, se eles querem doar ou receber elétrons. Mas o que precisamos saber? Precisamos saber que as ligações covalentes elas podem ser de duas formas. A polar, que é com átomos de diferentes eletronegatividades, como o caso do HCl. O H ele fica positivo porque ele precisa de um elétron. E o cloro ele fica negativo porque ele quer doar um elétron. Quando ocorre esse caso, entre um que quer doar e um que quer receber, quando um doa e um recebe, é o polar. Aí está o H positivo e o Cl negativo. Tem a ligação covalente da forma apolar, que são átomos de eletronegatividades iguais, como o H e o H. O H2, o H ligado ao H, são dois átomos positivos, mas como um tem um elétron só e o outro também tem um elétron só, quando eles ligam covalentemente, eles ficam com dois átomos, com dois elétrons, digo. Eles ficam com dois elétrons, então eles ficam completos. Mas os dois eles são positivos, ou seja, têm eletronegatividades iguais. Por isso são chamados de apolares. Existe também uma diferença de eletronegatividade. Nas ligações apolares, a diferença na eletronegatividade entre os átomos é igual a zero, ou muito próximo de zero, como o cloro ligado ao cloro. A eletronegatividade de um cloro é de 3,0. Então, quando faz para ver a diferença entre uma eletronegatividade e outra, ou seja, 3,0 de um cloro menos 3,0 do outro cloro, podemos ver que é zero. Então, a ligação é apolar. Nas ligações polares, a diferença na eletronegatividade entre os átomos vai ser diferente de zero. No caso do HCl, a eletronegatividade do hidrogênio é de 2,1 e a do cloro é de 3,0. O cloro menos o hidrogênio, ou seja, 3 menos 2,1, fica 0,9, ou seja, é diferente de zero. Agora, eu vou mostrar uma coisa que vai tirar uma dúvida da cabeça de vocês. Substâncias polar. Elas dissolvem substâncias polar, mas elas não dissolvem substâncias apolar. E substâncias apolar, ela dissolve substâncias apolar, mas não dissolve substâncias polar. O que isso quer dizer? Quer dizer que as substâncias, elas sendo polaridades iguais, elas se dissolvem uma com a outra. Mas se a polaridade for diferente, ela não se dissolve. Com o exemplo da água e o óleo. Eles não se misturam, não é mesmo? Vocês podem testar aí na sua casa. Pega água e óleo de cozinha mesmo, e tentem misturar eles. Eles não se misturam de maneira nenhuma, porque eles têm polaridades iguais. Mas sal e água, eles se misturam, porque eles têm polaridades diferentes. Então, vocês podem testar isso na casa de vocês, não vai fazer mal nenhum, a não ser que vocês queiram tomar água e óleo. Isso pode dar uma dorzinha de barriga. Não façam isso. Mas vocês podem fazer na casa de vocês essa experiência. Água e óleo, eles têm polaridades iguais, então eles não se misturam. E água e sal, eles têm polaridades diferentes,
eles vão se misturar. Muito obrigado, pessoal, por assistirem nosso vídeo. Espero que vocês tenham aprendido muito bem. E eu tenho aqui uma receita que vai fazer vocês arrebentarem nas provas de Química Geral por aí. Você e seus amigos. Primeiro, deixem seu like no vídeo. Depois, se inscrevam no canal. E logo depois compartilhem o vídeo para 5 pessoas que você ama, para que aprendam o mesmo que você. Não é facinho, gente? É muito fácil conseguir tirar 10 em Química. Vamos lá, pessoal? Vamos fazer essa receita, vamos fazer uma experiência marota. Valeu, pessoal, até a próxima!